Boa tarde, irmãs do Desperta Débora. A graça e a paz do Senhor seja com todas. Louvado seja Deus por esta reunião que vocês têm mantido, mesmo nesse tempo difícil, mesmo com a distância, mas comprometidas com a oração do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu quero compartilhar com as irmãs nessa tarde um texto lá do Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 15 até o versículo 18. Esse é o capítulo da oração sacerdotal de Jesus. E evidentemente ele tem aqui muitos pedidos que são importantes para nós, inclusive para direcionar as nossas orações. Mas especialmente eu quero destacar esses versículos nessa tarde e compartilhar com as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mesmo antes, aqui no versículo 14, o Senhor Jesus já tinha dito que eles não são do mundo, e evidentemente Jesus está falando dos discípulos, precisamente os 12, mas também, por extensão, ele está falando de nós, irmãs, ele está falando da igreja. E nesta oração ele deixa muito claro que nós não somos do mundo, não no sentido de não pertencermos à terra, à criação. Nós não somos do mundo de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O mundo, nesse sentido, é um sistema que contraria a palavra de Deus, contraria o reino. Nesse caso, o reino é o mundo é o antagonista do reino, e nós somos cidadãos do reino. Ainda que sejamos terrenos, nascidos aqui, né, parte da criação de Deus. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus deixa muito claro que nós não somos deste mundo, como ele também não é, porque agora nós somos cidadãos do reino, e o Senhor Jesus é o rei do reino dos céus, do reino de Deus. E nesta oração ele deixa muito claro alguns pedidos, né? Primeiro, que nós não sejamos tirados do mundo, nós estamos ainda neste mundo. E isso significa que nós não somos poupados das circunstâncias que acontecem neste mundo, né? Os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, tantas coisas que o próprio Senhor Jesus lista ali, principalmente no sermão escatológico de Mateus 24, 25 e também que se encontra em outros evangelhos. É muito importante nós entendermos isso. Nós estamos vivendo em meio a uma grande pandemia e nós estamos, inclusive, sujeitos a sofrer com essa pandemia, se não pela nossa própria enfermidade ou morte, mas também pela enfermidade ou morte de pessoas próximas a nós. O Senhor não nos deu salvo-conduto destas coisas, o Senhor não nos tirou desse contexto. Nós estamos ainda, como Paulo diz lá em Romanos 8, né, sujeitos à vaidade junto com essa criação, sujeito aos sofrimentos pelos quais a própria criação sofre também. Mas o Senhor pede mais. Ele também diz assim, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Apesar de nós estarmos nesse mundo e nós estarmos dentro do contexto do sofrimento desse mundo, como eu disse, nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do reino. Então nós somos encapados com a verdade, nós somos santificados com a verdade. A verdade é a palavra do Senhor, e ela nos santifica no sentido de nos separar, né, das contaminações do mundo. É muito importante nós entendermos que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque nós somos da verdade, nós somos do reino, nós somos santificados pela palavra de Deus. E é muito importante nós entendermos a santificação aqui, não apenas num aspecto moral. Sim, a santificação é uma obra pela qual Deus muda a disposição moral do seu povo, mas a santificação também é uma obra pela qual Deus nos separa dos princípios da vida deste mundo, de uma vida simplesmente, como nós usamos a expressão secular. A expressão secular vem de século, e século significa aqui e agora. Aquilo que Paulo disse, a nossa esperança se resume a esta vida, se resume a este século, a este momento, nós somos as pessoas mais infelizes. Então, nós somos separados, nós somos santificados
para aquilo que Deus reservou para nós, ou seja, para a eternidade. E eternidade não é uma fase após esta vida, não é um tempo após esse tempo. Na verdade, a eternidade já permeia o nosso tempo. Por isso nós não podemos ser seculares, por isso nós não somos deste mundo. Por isso aquilo que deve ocupar o nosso coração não se restringe a aqui e agora, mas é algo que vai além. Então é nesse sentido também que nós somos o quê? Santificados, separados para as coisas do alto. É aquilo que Paulo também diz quando ele fala, ó, pensai nas coisas lá do alto, né? As coisas que devem elevar os nossos pensamentos são aquelas que são insufladas pela palavra de Deus. Então isso é extremamente importante. E um último aspecto que ele diz aqui, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí, nesse caso, assim como no versículo 16, né, ele não está fazendo uma petição aqui, mas ele está fazendo uma afirmação categórica. Assim como nós não somos do mundo, nós fomos enviados para o mundo, nós fomos enviados para enfrentarmos a realidade deste mundo hoje. Por isso nós precisamos orar para que o Senhor nos capacite nesse envio, né? Enviar, ou seja, sermos colocados aqui com um propósito. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui a passeio, mas nós estamos aqui com um propósito que o Senhor nos deu. E aqui a palavra diz claramente isso: eu os envio como o Senhor, como o Pai me enviou. E nós precisamos orar também sobre isso, para que o Senhor nos capacite cada vez mais. E aí, obviamente, que aquilo pelo que o Senhor, né, orou anteriormente é aquilo que nós necessitamos nesse envio. Santificação, né? Termos compreensão do nosso lugar neste mundo. Nós temos um lugar nesse mundo e nós o conhecemos muito bem pelas próprias palavras de Jesus. Sal e luz deste mundo, desta terra. Por isso, minhas irmãs, que Deus abençoe a oração de vocês e que o Senhor direcione as orações de vocês nesse tempo tão difícil, fazendo lembrá-las que nós não somos deste mundo, nós somos santificados na palavra de Deus, na verdade, mas nós fomos enviados para este mundo, né? E nós somos pelo próprio Senhor guardados, né? Nós somos enviados com um propósito muito claro. Por isso, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe as irmãs, abençoe o trabalho de oração das irmãs e assim fortaleça o coração em tempos difíceis, sabendo que o Senhor, esse mesmo Senhor Jesus que nos dá essa palavra, ele venceu o mundo. Que Deus abençoe a todos.